Boa noite, onde nós vamos falar sobre liderança. Mais uma live sobre este livro, Liderando Juntos. E hoje eu quero trazer um convidado aqui para estar conosco, para falar sobre os desafios dos líderes. Você que tem nos acompanhado aqui nesse canal, todas as quartas-feiras, às 18h59, impreterivelmente, nós estaremos falando sobre um capítulo desse livro que foi lançado há 3 semanas atrás. Já está bombando ainda. Se você não adquiriu o seu, entre no site www.marcelosimonato.com, na aba livros, você vai encontrar. Você vai encontrar nas melhores livrarias do país também, na Amazon e outros e-commerces, assim como em cada rede social de um dos coautores desse livro. Então, se você conhece, acompanha algum dos coautores, como o coautor que vai estar conosco hoje aqui, adquira seu livro também através de um deles. Livro lançado pela editora Literary Books, nossa grande parceira que está aqui conosco. E eu já estou vendo aqui alguns amigos que estão entrando conosco. Augusto já está por aqui, daqui a pouquinho eu vou trazer o Augusto para estar conosco. Meu amigo Gunnar, grande Amad Bucar, esteve conosco na semana passada. Kátia, obrigado pela presença. Fabiana, Anderson. E as pessoas vão entrando. Chega uma hora que daqui a pouco eu não consigo mais falar o nome de todo mundo. Obrigado pela presença de cada um de vocês. Daqui a pouco eu vou trazer aqui o nosso coautor, que escreveu o capítulo 3 do nosso livro, Liderando Juntos. O nome dele é Augusto César Freire. O seu capítulo número 3, ele escreveu sobre os desafios dos líderes. Os desafios dos líderes. E eu capturei algumas frases aqui bem interessantes do livro, a qual eu quero compartilhar com vocês nesse momento. E uma das frases é a respeito da tecnologia. As inovações tecnológicas constituem-se parte do desenvolvimento humano em toda a sua história. Em todas as fases das descobertas, haviam sempre líderes, lideranças, que conduziam essas transformações com maestria e sabedoria diante dos desafios. Em todo momento da história, em todos os avanços tecnológicos que nós tivemos, a gente vai conversar um pouco sobre isso com o Augusto, tiveram líderes que enfrentaram esse momento de transição, de mudanças. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje aqui. Então você que está chegando agora, fica conosco. Nós vamos falar sobre o livro Liderando Juntos, capítulo 3, com o coautor, escritor do capítulo 3, Augusto Freire. E eu vou chamar então o Augusto para cá, para estar aqui conosco, porque essa live começa a bombar. Patrícia está por aqui, minha filha Laís, Sabina, David, muita gente entrando aqui. Cadê você, Augusto? Vamos ver aqui o Augusto. Vou mandar uma solicitação para o Augusto entrar conosco aqui. Vamos ver se vai funcionar, gente. Transmitir ao convite para o Augusto. Augusto, se você estiver recebendo uma solicitação aí, clica no OK. E você que está chegando agora, nos acompanhando, manda o seu joinha aí para o pessoal. Oi, Marcelo. Augusto, seja muito bem-vindo. Augusto, você consegue baixar um pouquinho a sua câmera? Você está aparecendo só o seu rosto. Vê se você consegue baixar um pouquinho. Já melhorou a centralização? Baixar ou aumentar, Marcelo? Inclinar, porque está aparecendo só o seu rosto. Vira um pouquinho para baixo. Não. Você tem que chegar mais perto. Aí, fica aí. Se você ficar assim, tudo bem. Muito bom, muito bom. Tá aqui nosso amigo Anderson aqui mandando um joinha para você. Muita gente já entrou. Minha esposa Lídia. O legal da live é que assim, entram amigos, entram familiares, entram pessoas que nos acompanham pelo Instagram, por outras redes sociais. Pessoas fazem perguntas. Olha aqui a Érica também, nossa querida, está aqui conosco. Alex, o Emerson. Antes da gente falar, nossa live já bateu aqui 300. E aí, esse horário nobre das lives é curioso, porque
muita gente trocou o canal aberto, que antigamente era o grande horário nobre das novelas, né? Ali das 6 até as 10 da noite, pelo canal pago, depois do canal pago pelas redes de séries como Netflix, e agora, nessa fase que nós estamos vivendo de pandemia, as pessoas descobriram nas lives também uma possibilidade de estar próximo a pessoas. E aqui, a gente agradece a você que está conosco, porque nós estamos entrando na sua casa. É um bate-papo entre dois amigos, entre dois colegas, né? Para falar sobre um assunto, e de repente a gente olha aqui e fala: ô Carlos, obrigado por estar conosco. Érica, Lídia, Emerson, Anderson. E aí a pessoa fala assim: poxa, que legal, olha, ele leu meu nome, ele respondeu minha pergunta. Então, na medida do possível, a gente vai responder perguntas, vai ter a participação de vocês. Mas hoje, para mim, gente, é uma grande honra, um privilégio estar com esse meu nobre amigo aqui, Augusto César Freire. Augusto, ele escreveu o capítulo 3 do nosso livro, Liderando Juntos. Está aqui. Tem o seu aí também, né, Augusto? É isso aí, Liderando Juntos. Um grande orgulho para mim, uma gratidão poder ter o Augusto nesse livro, o qual eu fui coordenador da editora Literary Books e também escrevi um dos capítulos. E hoje nós vamos falar sobre os desafios dos líderes. Antes de passar a palavra para o Augusto propriamente, já com a primeira pergunta e para ele se apresentar um pouco melhor, eu só quero dizer para vocês, e eu vou deixar para que ele se apresente em termos da carreira, mas eu quero dizer para vocês que eu estou hoje aqui como escritor, como palestrante, autor de alguns livros, parte por culpa desse cidadão. Há alguns anos atrás, ele me provocou a procurar uma faculdade para dar aulas. E eu falei: Augusto, dar aulas, será? Eu sou executivo de empresa, não tenho a didática para isso, eu não, acho que eu não tenho nem tempo, não sei como é que é esse negócio. Mas sabe aquela sementinha? Foi ele que plantou. Aquilo que você já sabe, aquilo que você já estudou, a sua vivência profissional, compartilha com outras pessoas. Acabei não indo para o mundo acadêmico, mas aquela sementinha germinou e deu origem ao Marcelo Simonato, palestrante, escritor, treinador. Então, eu costumo dizer que nós estamos no mercado do conhecimento, do ensino, onde dar aulas numa faculdade, numa pós-graduação, é uma forma. Mas através de um livro, de uma live, de um webinário, de uma palestra, de um treinamento, do teatro, de qualquer forma, você também está compartilhando e ensinando para os outros. Inclusive, eu quero deixar aqui registrado meus parabéns a todos os colegas palestrantes, porque hoje é o dia do palestrante. Então, parabéns, Augusto, você que está aqui comigo, nossos amigos, colegas palestrantes, os coautores palestrantes que também estiveram conosco no livro Liderando Juntos. Parabéns a todos vocês que levam conhecimento através das suas palestras, através de motivação, por que não dizer um pouco de teatro também, encenação, para instigar as pessoas a continuarem evoluindo e crescendo na carreira. Augusto, eu li o seu capítulo e achei sensacional, porque eu te conheço, né? Nós somos amigos pessoais e sei da sua trajetória aí no mundo, na carreira não só acadêmica como executiva, e de repente, em determinado momento dessa carreira, você decide se reinventar, né? A gente fala muito disso do aprender, desaprender para aprender de novo, da reinvenção, do pensar fora da caixa, e você tem sido um cara que tem buscado isso, especialmente diante dos avanços tecnológicos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua carreira, a sua trajetória profissional até agora, e o que você está vendo em relação a esses avanços tecnológicos, para a gente depois entrar propriamente nesses desafios do líder. Seja muito bem-vindo. Boa noite a todos. Obrigado, Marcelo. Obrigado pela oportunidade também de estar aqui junto. É muito importante para mim estar aqui e aceitei o desafio de escrever um capítulo do livro com a provocação, né, muito importante. Para todos que me conhecerem, né, meu nome é Augusto, eu sou formado em técnico em contabilidade, bacharel em contabilidade, pós-graduado em contabilidade, nasci no dia do contador, sou professor de contabilidade, trabalho em contabilidade, ou seja, tenho uma carreira bastante pautada na contabilidade, né? Estudei muito, pude estudar fora do país, uma época em contabilidade, sobre
os conceitos, as teorias que me ajudaram também bastante. Mas uns anos para trás, quando eu estava terminando a faculdade, eu decidi, terminando a graduação efetivamente, eu decidi pedir uma oportunidade para um professor, né, o professor Carlos Shinoda. Falei para ele: professor, eu gostaria de ser professor também, de ensinar como você ensina, né? E aí ele me deu uma oportunidade para ser um professor substituto. E aí eu comecei a ter a graduação, né, professor de graduação e também executivo. E percebi que essa combinação de professor e executivo combina muito bem. Evidentemente que tem uma jornada dobrada, tem uma série de trabalhos a serem executados, tem uma oportunidade de aprender mais com os alunos. Vocês não sabem, eu acho assim, quero compartilhar, o quanto os alunos ajudam a você a crescer, a pensar, a ter o problema, porque dentro da empresa a gente vive um problema específico daquela empresa. Mas quando você vai para o acadêmico, você vai pensar da forma como o aluno te traz o problema, como ensinar aquele aluno, como trazer... Então isso é um desafio que eu venho e fazem 25 anos que eu sou professor executivo. É um jovem professor, né? É um jovem professor muito experiente. Aonde que a tecnologia, os avanços tecnológicos te pegaram? Porque, de repente, um cara que está na área financeira, contábil, seja na carreira executiva, de professor, de repente dá um estalo e você fala: peraí, o futuro, tecnologia, a era digital, eu preciso também começar a estudar e entrar nessa área, porque senão eu vou ficar obsoleto, porque senão a minha profissão ela está mudando e eu tenho que acordar para isso. Como é que foi esse gatilho? Tem dois fatores, Marcelo. O primeiro deles é a própria empresa onde você trabalha, onde que nós trabalhamos, né? Uma empresa de tecnologia. O segundo fator é o fator que o próprio mercado fala: olha, tal profissão vai acabar, tal coisa vai acabar, tal coisa vai substituir. Então, aí eu falei assim: bom, eu não vou ficar esperando ninguém me dizer o que fazer, né? E além do mais, o próprio desafio da minha diretoria, né, a falar o seguinte: olha, nós temos que inovar, vamos pensar o que tem que fazer. Eu falei: eu não preciso ficar estudando, não que eu tenha que me atualizar na minha profissão, seja como professor, seja como executivo financeiro, contador, mas eu tenho que atualizar-me de outras formas. Então eu percebi o seguinte: o que eu tenho efetivamente que descobrir? Eu tenho que descobrir o que a tecnologia vai impactar, seja na vida acadêmica, seja na vida executiva e na vida pessoal. E aí, em 2017 para 2018, comecei a estudar quais os impactos e o que estudar. E a empresa que eu trabalho me deu a oportunidade de fazer um curso de coaching, né? de não fazer um curso, de ter um coaching para o grupo de executivos. E eu, entendendo naquele momento, eu falei assim, comecei a pensar e discutindo num treinamento de coaching, e descobri o seguinte: o que eu tinha que fazer, qual o plano que eu tinha que fazer. E esse plano era estudar o que tem de tecnologia, o que em tecnologia vai impactar na minha vida pessoal, na vida profissional e na minha vida acadêmica. E foi aí que eu comecei a estudar os impactos da tecnologia do mundo dos negócios, no mundo acadêmico e na vida profissional, na vida pessoal, o que poderia impactar. E de lá para cá eu parei mais estudando isso. Falando sobre o seu capítulo, você começa o seu capítulo falando da liderança na inteligência artificial. Pessoal, eu estou com o livro aberto aqui, no capítulo 3 do livro Liderando Juntos. Se você não adquiriu o seu livro ainda, lançado há 3 semanas atrás, já vendeu mais de 3.000 cópias. marcelosimonato.com, você adquire esse livro. Você adquire esse livro nas melhores livrarias do Brasil. Depois você quer conhecer um pouco mais do trabalho do Augusto, você também entre em contato com ele pelo Instagram dele. No final ele vai deixar os contatos dele para que você possa adquirir esse livro que está com um conteúdo maravilhoso sobre liderança para ajudar você, líder, você empresário, você gestor de pessoas a evoluir na sua carreira. E aí, Augusto, você fala no seu capítulo sobre a questão da inteligência artificial, né? Como você mesmo citou, essa provocação em relação a como vai ser esse líder do futuro, né? Se a gente se preocupa já com os profissionais, com as profissões do futuro, imagine o líder, né? Como que o líder vai lidar com essas profissões do futuro. Mas você começa aqui, eu queria que antes da gente falasse até de tecnologia, você fala dos estilos de liderança
especialmente da questão das diferentes gerações, da importância da adaptação, né? Porque nós temos ainda baby boomers trabalhando, temos geração X, inclusive, não sei se todos entenderam, né? Mas o nosso livro Liderando Juntos traz a letra B do baby boomer, X da geração X, Y dos milênios e a geração Z. Daqui a pouco tem a alfa, a beta, e aí não para mais. Mas esse líder tem que lidar, né? E primeiro, ele pertence a uma geração, alguma dessas. E ele tem que lidar com pessoas mais experientes do que ele e outras que estão entrando no mercado de trabalho. Fala um pouquinho para a gente desse desafio, o primeiro desafio do líder. Primeiro é o seguinte, as lideranças, Marcelo, têm que ser adaptadas ao momento, né? Eu acredito e é o seguinte. Então, o Baby Boomer, ele serve para uma empresa em que aquele momento dele, a empresa está para aquele líder. Como a geração Y, o Millennials, né? A empresa, ela contrata o profissional de acordo com aquela necessidade. Ou seja, eu não vou ter um cara, um bebê, por exemplo, um bebê, baby boomer, eu não vou ter um Z, eu vou ter um Y a cada... para toda a vida. Não, esses são momentos. Então, a cada momento, esse tipo de liderança, ela é aplicada, né? Então, significa o seguinte, a primeira coisa que eu acredito é o seguinte, essa adaptação dos líderes é o seguinte, é a empresa que adapta, a empresa que chama o líder, para esse líder, para aquele momento, e não o contrário. Por exemplo, eu sou um líder, eu sou um Z, por exemplo, na geração, por exemplo, um milênio, e vou lá, vou trabalhar, vou trazer as ideias. Não, não é assim que ocorre. O mercado é que vai dizer para você aonde a empresa está e qual tipo de liderança que ela vai trazer para dentro daquela empresa. Parafraseando isso que você está dizendo, eu posso entender que a cada momento da empresa, a cada momento, por que não dizer, de uma equipe, é necessário um perfil de líder para liderar aquele momento da empresa, aquele momento da equipe que está instalada ali, é isso? Perfeitamente, porque são características de pessoas que, por exemplo, mais que o Augusto evolua, cresça, tal, ele tem uma característica. Então, por mais que eu consiga me adaptar a essas novas características, né, eu não serei, por exemplo, nunca a geração millennials. Eu posso me adaptar, vou me adaptando, as empresas, as pessoas se adaptam, mas eu não tenho esse perfil, né? O perfil do millennials é um cara mais arrojado, um cara que não se pega a valor nenhum. Posso dar um exemplo aqui, por exemplo, da geração dos jovens que, por exemplo, não querem automóveis, né? Eles nasceram na geração, por exemplo, diferente da minha geração, que o automóvel valorizava-se, a pessoa que tinha um automóvel era muito valorizada, e essa geração, por exemplo, não tem valor nenhum para o automóvel. Que vai fazer ele mudar para ter um automóvel? Talvez agora com a pandemia, por não pegar o ônibus, mas é temporário. Ele não vai mudar a vida dele para consumir automóvel. Ele tem valores diferentes, e são valores diferentes um dos outros. Né? Agora, Augusto, seja no mundo acadêmico que você vive, com o chapéu do professor, do mestre, né? Como no mundo empresarial, corporativo, onde você é um líder e lidera pessoas, sejam da mesma geração sua, ou especialmente pessoas mais jovens, porque a tendência do líder é cada vez liderar pessoas mais jovens que estão entrando no mercado de trabalho, né? Eu acredito também que, por mais que nós, talvez com um pouco mais de experiência, não sejamos, e de fato a gente não nasceu com computador, com tablet na mão, como esses jovens estão nascendo hoje em dia, mas essa troca também de experiências de vivência é muito rica, né? Porque nós passamos por mudança de moeda, por época da hiperinflação, alguns passaram por ditadura, enfim, crises econômicas, só eu lembro de pelo menos 5. E talvez o jovem está passando pela primeira crise dele agora, né? E aí que já vou deixar um segredo para vocês, tá, gente? A primeira de muitas que ainda virão. Porque a vida é feita de altos e baixos, de ciclos. E a cada uma delas nós aprendemos coisas novas. Então, essa mistura das gerações, apesar de ser um grande desafio para o líder, para o gestor, em se adaptar e extrair o melhor de cada um dos colaboradores, também traz um resultado muito positivo para a empresa e para a equipe, não é verdade? Demais, porque isso é uma coisa comprovada. Por exemplo, na nossa equipe nós temos gente com 50 anos, gente com
30 e gente com 20. E essa mistura é um caldo muito produtivo, porque a troca de experiência, o desafio, o jovem desafia o mais experiente. E o mais experiente traz a tranquilidade, por exemplo, para aquele momento que ele já viveu, por exemplo, que nem o Marcelo está trazendo aqui. Quantas crises econômicas ou que nós passamos, né? Para muitos que estão aqui, por exemplo, nós estamos vivendo há 25 anos num período em que não há inflação. Então, muitos de vocês, muitos que estão assistindo aqui, não viveram a época da inflação em que você tinha que receber o salário, ou você recebia o salário, você tinha que sair imediatamente para comprar aquilo, porque o dinheiro não sobrava para o dia seguinte. Hoje a gente já fala o seguinte, onde que eu vou guardar, como eu posso poupar, porque os preços hoje é o contrário. Os preços começam mais altos e terminam mais baixos. Então, se você tiver paciência, por exemplo, com os produtos de tecnologia, não vou cortar aqui, né? Não vou dar que nem o Marcelo falou, o spoiler, né? Mas os produtos de tecnologias, eles começam com um preço muito mais alto e ao final, ao longo de 2, 3 anos, ele está aqui embaixo. Isso vale para um automóvel, vale para qualquer tipo de produto, o celular, o equipamento e assim por diante. Então, essa tranquilidade, essa mistura, ela é muito rica. E a empresa que sabe fazer esse balizamento, esse equilíbrio, não quer só o pessoal milênio, não quer só o baby boomer, não quer só A, o B, o C, especificamente, consegue fazer essa mistura, a riqueza, a empresa cresce, o ambiente profissional evolui, as pessoas como um todo crescem. São desafios maravilhosos para todos, inclusive para os líderes, né? Deixa eu pegar aqui, então. Eu vou toda hora te cortando aqui, te puxando, porque tem muito conteúdo aqui, gente. E lembra que eu falei da live no começo? A gente está entrando na casa das pessoas. Então, eu quero dar boa noite aqui para o Antônio, para a Lu, para o Leandro, meu irmão. Tô com saudade, hein, cara? Precisa aparecer aqui em casa. Deu pandemia, o cara sumiu. Brincadeira, viu? A Dada, o Leônides. Eu vi aqui a Bruna também, minha cunhada. Seja bem-vinda. É muito legal, porque nós vemos familiares, parentes, amigos, muita gente boa que passa por aqui, fala um oi. Tenho certeza também que parentes seus, amigos seus, alunos seus estão por aqui também. Ó. Minha esposa Lídia está aqui com a gente falando: o livro está excelente, parabéns, Augusto. É isso aí. Augusto, eu li um pedaço aqui do livro que diz assim, olha, que as inovações, eu achei bem interessante isso. As inovações tecnológicas, elas ocorrem desde o início do mundo, né? Parafraseando aqui. Às vezes a gente pensa em inovação tecnológica como computador, né? Como internet, como robô. Mas, na verdade, essas inovações elas já vêm desde uma época muito antiga. E você até coloca aqui a descoberta do fogo, do vapor, da eletricidade. Sempre teve avanço tecnológico, né? E todos esses avanços, eles, de alguma forma, impactam a vida das pessoas. E eles são criados para melhorar a vida do ser humano. Agora, você fala uma coisa muito interessante aqui, que são algumas reflexões sobre a liderança. O avanço tecnológico está aí, a gente está colocando realidade virtual, inteligência artificial, tudo está indo para as nuvens, né? Você não tem mais nada físico guardado, agora está tudo na nuvem. Cadê essa nuvem que eu não sei onde é? E aí, as reflexões sobre a liderança. Eu vou pontuar três frasezinhas aqui para você discorrer um pouquinho sobre isso. Nós, líderes, você que está nos ouvindo aí, empresário, líder, gestor, nós seremos capazes de liderar essas novas tecnologias? Agora eu não estou falando de gente, eu estou falando do robô, da máquina. Eu, como líder, eu serei capaz de liderar essas novas tecnologias? Qual que será o perfil desses novos líderes do futuro? Quais as qualificações e competências esse líder precisará ter? E aí eu devolvo a bola para você, Augusto, para você comentar um pouco sobre isso. Eu não estou te ouvindo. Agora sim. Na verdade, Marcelo, é o seguinte. Hoje, nós não vamos liderar robôs ou inteligência artificial trabalhando para a gente também, né? Então, significa que esses líderes terão que ter capacidade de saber gerenciar essas duas atividades.
Marcelo? Estou por aqui. Tá. Então, teria que ter capacidade, porque tem que andar em harmonia, porque tem que ser harmônico, porque não tem como haver um líder que entende só de pessoas. E também não tem como ter um líder que só entende de máquinas ou de tecnologia. Tem que haver harmonia. Porque você vai trocar alguns trabalhos por outros, ou vai ordenar alguns trabalhos. E uma coisa que eu coloco também, por exemplo, a inteligência artificial, ela vem evoluindo de uma maneira que ela aprende o que você ensina. Se ela aprende o que você ensina, você tem que saber o que eu vou ensinar para essa máquina e o que eu vou ensinar para esse ser humano, esses seres, essas pessoas que vão estar conosco. E essas pessoas que vão estar conosco, será que vão estar alinhadas com o perfil dessa inteligência integrada? Então, esse é um desafio em que o líder, esses novos líderes, não pode pensar simplesmente em pessoas ou processos. Tem que pensar o seguinte: que tecnologias que eu vou estar, que inteligências artificiais vão estar comigo, que substituirão ou não pessoas, que ajudarão ou não pessoas a tomar decisões, né? Eu só queria dar um spoiler nesse processo todo, que os líderes estão perdendo a capacidade de decisões, transferindo para as máquinas as decisões. Eu vou falar, eu vou pegar esse ponto seu, então. Peguei de volta aqui. Fica comigo. Você aqui no livro, pessoal, eu estou lendo, quem está chegando agora, livro Liderando Juntos, capítulo 3, com o autor do capítulo 3, Augusto César Freire. Ele está falando sobre os desafios da liderança em frente aos avanços tecnológicos. E aí você coloca aqui no livro que as novas tecnologias são diferentes das anteriores. Talvez por conta daquilo que a gente já falou. O fogo foi um avanço, o vapor foi um avanço, a eletricidade foi um avanço, sistemas de produção, a internet que possibilitou que o mundo se tornasse mais próximo, o avião, enfim. Se a gente for ficar citando todas as criações do mundo, a gente vai levar alguns dias. Mas o avanço tecnológico, ele primeiro, está fazendo com que as coisas aconteçam mais rápido, né? Então, por isso, ele é diferente dos avanços anteriores. E você fala que um novo paradigma foi estabelecido. E aí eu vou devolver para você o gancho agora, porque você coloca no livro assim: nós estamos transferindo parte das decisões que nós faríamos para os softwares de inteligência. Isso aqui, quando eu li, eu fiquei um pouco preocupado, porque uma página antes, sobre as reflexões da liderança, a gente fala que os avanços tecnológicos vieram para nos ajudar, para facilitar a nossa vida. Mas quando eu penso que eu estou transferindo para a máquina, para a realidade virtual, para a inteligência artificial, para o robô, enfim, o poder de decidir, eu, de certa forma, corro o risco de estar empobrecendo culturalmente, de estar deixando como líder de tomar decisões, que é uma das características dos líderes, a capacidade de liderança. Então, me preocupa isso um pouco a longo prazo. É a tal da criança que não aprende mais a fazer tabuada porque tem uma calculadora, um celular que faz a multiplicação e divisão para ela. É mais ou menos por aí, Augusto, a preocupação, o alerta que você traz? Sim, sim, você tem toda a razão. Vou pegar um exemplo bem usual de todo mundo, todo dia. A maioria de vocês, quando vão deslocar pela cidade, utilizam uma ferramenta chamada Waze, que é uma inteligência artificial que ajuda a você a se localizar, o tempo que você vai da sua casa até o seu trabalho, qual é o melhor trajeto. Eu vou para um lugar, eu nunca fui para esse lugar, eu vou lá e aperto o botãozinho e calculo. Ou seja, eu não estou mais fazendo o cálculo, como que eu chego em determinado lugar, eu não penso mais nisso. Vou dar outro exemplo. Vários médicos, até eu coloco no livro, vários médicos, por exemplo, várias clínicas médicas, por exemplo, antes de você ser consultado, ele faz uma lista dos sintomas, coloca no processamento e diz: olha, provavelmente o Augusto está com, uma febre, uma doença qualquer. Porque isso tem... Ou seja, eu posso citar aqui inúmeros exemplos, né? Por exemplo, a incapacidade, por exemplo, das pessoas
Então você transferiu para as máquinas, para as inteligências, a decisão. Por exemplo, você hoje tem inteligência dentro da sua casa, onde você manda ligar o chuveiro, tal temperatura, liga a televisão, liga o micro-ondas, e fora. Tudo são benefícios para a sociedade? São benefícios. Mas o empobrecimento da cabeça, de você poder fazer, de poder raciocinar, como que eu chego desse ponto ao ponto A, ao ponto B? Não estou dizendo que não seja útil. É útil. Mas só que nós estamos transferindo uma grande carga de coisas às máquinas, às inteligências. O que está nos sobrando? Essa é a pergunta. O que nos sobra, de fato? Né? Você colocou no livro... Que eu tomo. Você colocou no livro, um dos exemplos que você colocou no livro, curiosamente, eu estava conversando com meu filho essa semana. O meu filho, ele é universitário e, além disso, ele opera na Bolsa de Valores, né? E a gente estava conversando e eu estava falando para ele, poxa, filho, você sabe que já é possível você contratar um robozinho e colocar os parâmetros nele e ele vai acompanhar para você o mercado, a subida e descida das ações, do dólar, do Ibovespa, enfim, o que você decidir. E de acordo com tais parâmetros pré-estabelecidos, ele vai decidir por você a hora de comprar, a hora de vender as ações. E uma vez parametrizado, você não precisa fazer nada. Você fica só tranquilão recebendo dinheiro. E aí ele virou para mim e falou assim, pai, mas se for assim, qual é a graça? Aí eu não tomo mais decisão, eu não tomo risco, eu não faço mais nada. Eu deixei de ser operador, eu vou desaprender a operar na Bolsa. Trazendo para a nossa realidade da empresa, do médico, do advogado, é isso que você falou, né? O perigo de nós nos acomodarmos com a facilidade do robô fazer tudo por mim e eu parar de raciocinar, de pensar, de tomar risco, de decidir. E esse é um dos papéis fundamentais do empreendedor, do empresário e do líder. Porque se a gente acreditar, por exemplo, é uma das coisas hoje que é importante, por exemplo, hoje a maior briga das empresas no mundo inteiro, ou dos países, é com os dados. É tanto que tem a Lei Geral de Proteção de Dados, e no mundo inteiro tem. Se eu tenho dados, eu construo os dados, faço com inteligência artificial, ela computa isso e gera uma ideia de quais são as tendências e quais são os negócios e quais são para onde vai todo mundo. Se todo mundo for nesse caminho, vamos supor, vou dar um exemplo aqui do advogado. Ele tem uma inteligência artificial hoje que constrói até uma peça, consegue ajudá-lo a construir uma defesa ou uma peça jurídica. Você pega, por exemplo, você vai para um caminho, você consulta uma outra inteligência. Você vai para a sua casa, tem outra inteligência. Você vai para o mercado financeiro, tem uma outra inteligência. O que não sobra? Né? Então, eu pergunto muito a mim mesmo, às pessoas, até para os colegas, os alunos, os nossas pessoas que trabalham, você tem que desafiar a máquina, porque você tem que pensar como uma máquina, não pensar como uma máquina, porque a máquina vai te dar com base com aquilo que ela aprendeu, o que foi passado a ela vai te dar uma receita. E se você acredita naquela receita, você vai seguir, e todo mundo vai seguir a mesma coisa, né? Eu acho que, eu tenho certeza que os líderes, eles têm que pensar do equilíbrio dos dois. Ele não pode tomar decisões somente com base nas inteligências. Ele tem que tomar decisões também, fazer com que as decisões sejam uma combinação da emoção, do racional, do irracional, das coisas como um todo, que para poder acontecer, né? Senão o mundo fica muito previsível. E se é previsível, nada muda. Todos seremos uma caixinha como diz assim, uma marionete. Olha só que legal. Olha só, eu quero dar boa noite aqui também para o Arnaldo, que chegou aqui com a gente. O Alexandre Gomiero foi quem iniciou essa série de lives sobre o livro Liderando Juntos. Ele que é o autor do capítulo 1, está passando por aqui também. Alexandre, boa noite. E tem dois comentários aqui interessantes, Augusto. A Lu Brito, que também é uma das escritoras aqui conosco, parceira, ela escreveu assim: faz muito sentido essa questão da transferência de decisões para os robôs. Eu nunca tinha pensado nisso. E a ideia é essa mesmo, Lu. A gente fala dos avanços tecnológicos, da era digital,
muitos empregos que estão se tornando robotizados, automatizados, né? Novas profissões, carreiras que estão surgindo e outras tantas que vão surgir. Pesquisas revelam que as crianças que estão hoje começando a escola, o que elas vão ser, trabalhar daqui 15, 20 anos, a gente nem tem ideia do que vai ser ainda, né? E até pouco tempo atrás, tinha muito claro assim, algumas profissões que eram as profissões principais do mercado. Hoje, esse paradigma foi totalmente quebrado. E aí também tem um comentário aqui do Arnaldo, que eu achei bem interessante. Aí, Arnaldo, muito obrigado. Na questão financeira, eu confio em mim mesmo, porque trabalho com ações. Olha aí, eu falei do comentário do meu filho e o Arnaldo validou aqui. É isso mesmo. Se eu perder certos poderes de ação, de feeling, né? Tem uma coisa que é do ser humano, criatividade, inovação, pensamento, sonho, imaginação, isso é nosso. Eu não posso sair delegando tudo para a máquina. Então, a provocação do capítulo 3 do livro Liderando Juntos, escrito pelo nosso amigo Augusto, é sobre o desafio do líder em meio a esse avanço tecnológico. O que faz sentido robotizar, automatizar? E o que a gente não pode abrir mão, que é a essência do nosso conhecimento, daquilo que nós temos que nos empoderar e continuar sabendo fazer, tomar decisões, ser criativo, né, ter essa inovação. Augusto, mais uma pergunta para você. Você traz duas reflexões aqui no seu capítulo para a sociedade. E a primeira reflexão é: será que a sociedade da era do conhecimento realmente está indo na direção do conhecimento? Olha que pergunta capciosa do Augusto. Na era do conhecimento, será que a sociedade está indo mesmo para o conhecimento ou está se empobrecendo intelectualmente? E a segunda pergunta, junto com essa, é: como é que vai ser a formação dos novos líderes? É faculdade? É curso extracurricular? Como é que o líder se forma diante desses avanços tecnológicos para ser capaz de, então, utilizar todo esse conhecimento, todo esse avanço tecnológico em prol da sua profissão, da gestão de pessoas, da gestão das empresas? Bom, eu posso falar, a segunda questão, eu posso falar como professor, como um conhecimento que eu tenho como professor. As escolas estão presas no modelo de educação de 100 anos. Então, esse modelo educacional que nós estamos vivendo hoje, adaptado ao conhecimento, com algumas tecnologias, isso tem que efetivamente mudar, porque nós não podemos ter 10, 14, 15 anos de ensinamento, de troca, de passar na lousa, você copiar, coisa do gênero. O professor, o acadêmico, seja o aluno, o professor e mais. Entendeu? Esse modelo vai ter que se mudar mesmo. Não tem como fazer esse modelo de copiar, decorar a tabuada, que nem o Marcelo citou há pouco tempo. Ele tem que ter uma evolução desse modelo. Existe um modelo pronto? Existem algumas universidades americanas, inclusive no Brasil tem, que tem alguns modelos que estão sendo testados e sendo feitos, que são positivos. Mas que todo modelo está validado, não, aí a gente tem que aprender bastante. Então, o modelo de educação, o aprendizado, o aprendizado constante, de você estar o tempo inteiro aprendendo, isso é correto. As tecnologias trazem isso, os negócios trazem isso, essa aceleração do mundo provoca esse tipo de coisa, mas o modelo de universidade, de ensinos médios, fundamentais, tem que mudar e tem que repensar e vai ter esse modelo ainda. Não temos ainda como diz assim, um modelo, uma receita de bolo nova. Eu quero te trazer de volta para a primeira reflexão. Então vamos para a primeira. Essa era do conhecimento, para onde que a sociedade está indo? Uma vez que a gente está transferindo para o computador, para o robô, parte do conhecimento, parte do poder de decisão. Qual que é o futuro nosso se as universidades, escolas, o ensino em geral não está adequado para acompanhar esses avanços? Nós estamos terceirizando isso para as máquinas. Qual que é o futuro do ser humano e como é que a gente resolve isso? Qual que é o seu pensamento sobre essa parte? Eu vou falar uma coisa muito dura, Marcelo. Eu acho que talvez... Aqui é para a gente falar a verdade mesmo.
Aqui é para a gente falar com o líder, com o empresário. É a tal da pedra no sapo, para o sapo pular. Muita gente precisou da pandemia para entender que precisava estar nos meios digitais. As escolas, faculdades que precisavam ter um modelo eletrônico digital. Seja no mundo aqui das palestras, dos livros, empresas que não tinham e-commerce, restaurantes que não estavam no iFood da vida, que não tinham um sistema de delivery. Parece que a gente tem que levar um chacoalhão para acordar. Então, se você quer ser duro agora, seja, porque é isso que o nosso ouvinte aqui precisa muitas vezes para ter um insight e mudar a direção de onde ele está indo. Eu vou aproveitar o gancho que você está falando assim das empresas. Tem muita empresa que está, muito comércio, bares, restaurantes que estão quebrando. Na verdade, eles já iam quebrar. O que aconteceu com a pandemia, que acelerou. Somente isso. Eu vou dizer uma coisa para você, Franco. Eu acredito que as pessoas, a sociedade como um toda, ela está empobrecendo-se, está emburrecendo-se, né? Porque ela não tem, ela acredita em fake news. Ela acredita, porque quem faz fake news é o robô, não é uma pessoa, é o robô que vai lá, programa, o cara programa e diz que aquela notícia lá é verdadeira ou falsa, né? E o cara publica e um monte de gente segue. Você vê as pessoas seguindo, com todo respeito aí os blogueiros, seguindo várias pessoas, sabe, um mundo muito vazio, muito eu vou seguir tal pessoa segue, sabe, assim, um empobrecimento. Assuntos muito superficiais, né? Falta de conteúdo. Perdendo a capacidade de tomar decisões, de enxergar, não que seja ruim ou bom, que os blogueiros estejam fazendo ruim ou bom, mas que tenham o poder de decisão, não sejam que nem minha mãe, minha santa mãe falava, Maria vai com as outras, né? Hoje se publica na rede social, uma pessoa destrói uma pessoa por causa de uma rede social, constrói uma pessoa, um ídolo, que é uma rede social. Como? O cara vai lá e compra, por exemplo, compra carteira de participantes, né? Carteira de seguidores. Eu posso comprar lá, vou lá, tenho lá tantos milhões de reais, vou comprar a carteira do Marcelo de seguidores. O Marcelo tem 1 milhão de seguidores. Vou comprar a carteira dele. Gente, quer dizer, eu ganho porque quem me segue, quem diz o like, ou seja, eu não tenho capacidade de pensar o que é bom, o que é ruim. Será que isso que é bom ou ruim para minha sociedade estão indo bem? Será que as notícias que estão vinculadas... Nós estamos perdendo essa capacidade, Marcelo. Nós estamos tendo exatamente, vou lá, minha santa mãe falava, não seja Maria, vai com as outras, né? Ou seja, eu não tenho essa... Aí é que acontece. As pessoas leem os comentários comuns, por exemplo, vê os fake news da vida, acreditam no que vê na notícia fácil, aquelas notícias jogadas fácil, não pesquisam com profundidade, não põem a cabeça para raciocinar, transferiram grande parte das decisões. Isso não é só o mais simples, a pessoa mais simples. Estou falando de gente alta. Estou falando de gente que tem graduação, pós-graduado, doutor, não importa. Transferiu o que ele aprendeu para as máquinas tomar decisão, ajuda a tomar decisões. Parte do trabalho dele é feito pela inteligência artificial e ele faz o quê? Aquele robozinho. E ele se torna um robô. Consequentemente, ele não aprende muita coisa. Ele não... Eu vou pegar o gancho aqui. Não desafia. Eu vou pegar o gancho aqui que você falou. Ele se torna um robô. Mas antes de falar do ele se torna um robô, como a gente está dentro da casa das pessoas aqui, eu preciso falar um oi aqui, olha. O Carlos, ele escreveu o seguinte, eu acho que o ensino do futuro, as pessoas estão sendo autodidatas, né? Estão aprendendo, estão buscando conhecimento por conta própria. E a maior universidade do planeta está aqui nas lives, está lá no YouTube. Né? As pessoas vão buscar conteúdo gratuito em todos os lugares, mas tem que tomar cuidado com o filtro, saber o que é verdadeiro, o que é falso, como Augusto bem comentou. A Lu Brito, ela fala que o modelo educacional o modelo educacional de ensino de hoje está desatualizado, não usa mais. O Carlos está aqui com a gente, mandou joia. Fabiano, boa noite, Fabiano, meu amigo, grande palestrante, músico. Fabiano Brum está aqui conosco. Fabrício também, grande vendedor, está aqui. Eunice, obrigado, gente. Aí o Carlos coloca que o filho dele é universitário e fala que
a faculdade não é fonte de conhecimento, porque o ensino está parado no século passado. É complicado isso. Eu não vou entrar muito no mérito das faculdades, gente, apesar de concordar, tá? A Érica também. Realmente as pessoas não estão pensando, elas estão querendo o caminho mais fácil. A Érica, isso aí, Érica, obrigado. Eu não vou entrar no mérito das faculdades, das universidades, em respeito, até porque eu tenho, e o próprio Augusto é um mestre universitário também. Eu também sou sempre convidado para abertura de semestres aí nas universidades. Tenho muitos amigos, donos ou professores, enfim, que trabalham nas universidades, mas que o ensino de forma geral, não só da faculdade, o ensino de forma geral, precisa passar por um avanço também, refletindo a aceleração que nós temos na tecnologia, sem dúvida. Isso precisa ser feito, isso está claro aqui para todos nós. Mas voltando para o nosso tema principal, que é o da liderança, do livro Liderando Juntos, se todo profissional, se todo método de ensino precisa entender que esses avanços tecnológicos vão impactar, estão impactando a vida deles, o líder mais do que nunca. E aí eu peguei aqui uma frase do livro que você escreve assim, Augusto: cremos que esse é o maior desafio do século, formar líderes capazes de integrar e interagir com homens e máquinas, criando uma sinergia capaz de produzir ganhos para a sociedade. Acreditamos que essa será a maior riqueza intelectual do século. Quer dizer, o líder precisa interagir com seres humanos, mas também com as máquinas. Ele vai liderar ambos, ele vai entender o que fica com o ser humano e o que vale a pena transferir para a máquina. E não vai abrir mão de certas coisas só por modismo, só porque está aí a máquina. Não, peraí, isso aqui não. Isso aqui o ser humano ainda vai fazer. Explica um pouquinho essa parte. Fora do país, quem de você é um robozinho. Ele te atende e te leva as tuas malas até o hotel, até o teu quarto. Então, ele é um totem que vai te atender. Então, imagine um gerente desse hotel em que ele tem pessoas na recepção, mas vai ter os totens, em que ele vai poder dizer aqueles totens, ou programar aqueles totens, porque como os totens têm inteligência, eles vão aprendendo, né, o que ele vai se posicionar ou não. Então, que tipo de atividade, por exemplo, no caso do hotel, que eu vou poder transferir ao robô, à inteligência artificial, e que tipo de atividade vou manter com a pessoa. Então, com as pessoas, é o típico. Outro exemplo, como aqui no Brasil não tem tantos, mas, por exemplo, cuidador de idosos. Tem muitas famílias, né, que não têm como cuidar do idoso, ou o idoso mora sozinho, ou coisas do gênero. Então, hoje tem vários softwares de inteligência artificial que, quando o idoso muda a temperatura, a pressão sobe, coisa do gênero, ele manda a informação para a família sobre como está o estado do idoso, como está isso, aquilo, outro. Então, isso não é uma coisa que é futurismo, são coisas reais. O carro autônomo, né? Você vai deixar de ter, eu quero da minha casa para a empresa que eu trabalho. Aí eu vou de carro autônomo. Poxa, mas eu vou conseguir ir de autônomo? Ah, sim, com a nova tecnologia. Não me sentiria mais seguro eu tendo, por exemplo, um chofer que talvez não faça nada, mas pelo fato de estar interagindo com você e conversando? Então, são decisões em onde os líderes dessa empresa, desse negócio, dizem o seguinte: olha, eu vou ter a tecnologia, mas vou ter o comportamento humano para interagir, porque as pessoas vão interagir entre si, né? O calor, a inteligência. Então, você pode falar com a máquina, você pode fazer relacionamento com a máquina através de perguntas e respostas, como coisas específicas, ok, mas também vai haver os dois lados. Então, o líder ele tem que ter essa capacidade, a sensibilidade de que aquilo que eu vou poder utilizar a inteligência artificial e aquilo que eu não posso fazer isso, não devo. Né? Augusto, é engano pensar que toda tecnologia sempre será bem-vinda. Tem muitas coisas que a tecnologia é bem-vinda, mas ela tem que ficar na porta de fora. Vou dar outro exemplo para você. Vamos supor, Marcelo, que para você cortar o cabelo, você não precisa mais
cortar o cabelo no barbeiro, né? Você vai numa máquina ou num salão de beleza onde tem uma inteligência artificial. Corta o seu cabelo e você sai. Você vai no barbeiro hoje, você interage com o seu barbeiro, conversa sobre assuntos, conversa sobre isso. Salão de beleza. Você vai visitar uma clínica médica, um diretor clínico, um salão de beleza, onde necessitará definir bem claro quem são os dois papéis e como vai haver essa interação. O Carlos, inclusive, coloca aqui, dando o exemplo dos bancos, né? Que ainda hoje nos bancos, apesar de você ter o aplicativo no celular, o Internet Bank, ter de fato reduzido o número de atendentes de caixa nas agências por conta dos caixas eletrônicos, mas ainda tem pessoas ali para o atendimento presencial. Por quê? Porque tem pessoas que gostam desse atendimento, precisam desse calor humano, né? Eu confesso que eu sempre, quando falo sobre profissão no futuro, sobre avanço tecnológico, eu costumo dizer o seguinte, Augusto. Os avanços tecnológicos de agora, do passado, eles sempre vieram com a ideia de facilitar a vida do ser humano. Mas tudo depende de como nós, seres humanos, nos apropriamos desse avanço tecnológico. Uma vez que essa porcariazinha aqui, que é 60 vezes mais potente do que o computador que levou o homem à Lua, faz você se aproximar de pessoas como eu e você, que estamos distantes, mas faz eu me afastar da minha esposa e da minha filha, que estão aqui na sala do lado, tem alguma coisa errada. Não é o celular que está errado, sou eu, ser humano. Levando para a nossa vida empresarial, profissional. Se nós, como profissionais, acharmos que tudo que eu faço posso delegar para o computador e eu coloco os pés em cima da mesa e não preciso mais pensar, não preciso mais raciocinar, não preciso mais tomar decisão, eu estou dando o primeiro passo para que eu me torne obsoleto, para que a empresa de fato não precise mais de mim. Porque eu transferi toda a minha atividade, tudo que eu poderia fazer e ajudar, para uma máquina. Isso serve para o líder, serve para o profissional. E junto com isso tem um detalhe muito importante que eu sempre falo. Você que está aqui nos ouvindo hoje, escuta essa e guarda. Você trabalha de 8 a 10 horas por dia no ambiente profissional. Agora não, porque talvez você esteja em casa, por conta desse isolamento social que nós estamos vivendo. Mas é inaceitável você trabalhar 5 dias da semana, alguns 6 dias da semana, 8 a 10 horas por dia, quem trabalha em turno de 12 horas, e você entrar num ambiente de trabalho onde você convive com pessoas durante muito tempo e você não tem a capacidade de dar um bom dia, de dar um sorriso para as pessoas, de cumprimentar, de agradecer, de na hora de ir embora dar um tchau, ou se vai ver que alguém vai ficar depois do horário, oferecer uma mão e perguntar se a pessoa precisa de ajuda. Quando a gente faz isso como ser humano, nós já estamos nos tornando um robô. Porque eu entro num elevador com 10 pessoas e não cumprimento ninguém. Estou lá vidrado no meu celular. Eu entro no meu departamento e não cumprimento ninguém. Sento na frente do meu computador e estou ali 8, 10 horas naquele frenesi de trabalho e não estou falando com ninguém. Você está a um passo do robô fazer o que você... Para a sua equipe, para a empresa, você não está fazendo. E aí, deixa eu te falar uma coisa. A pandemia só piorou essa situação. Mas antes da pandemia, pensa 3, 4 meses atrás. O número de desempregados que estão aí, crise econômica, verdade. Avanço tecnológico, verdade. Mas problemas comportamentais, como nós atuamos no nosso ambiente de trabalho, também gera muito desemprego. E tem muita gente que não vai conseguir mais voltar para o mercado de trabalho, porque não teve mudança de mindset, não entendeu qual é o novo modelo e como ele tem que se ajustar a essas mudanças. Você concorda com isso, Augusto? Eu queria te passar a palavra agora, porque o Instagram daqui a pouco vai nos derrubar. Eu não queria que ele nos derrubasse sem que a gente pudesse se despedir. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as reflexões finais, sobre essa questão da tomada de decisão e como vai ser a escola de liderança. Qual é a missão dos líderes e das escolas de formação de novos líderes? O que você pensa a respeito disso? Suas últimas considerações, os seus contatos para quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho do Augusto,
te seguir nas redes sociais também, entrar em contato contigo, fica à vontade, a palavra é sua. Bom, eu acho que tem uma coisa que você falou importante, é o seguinte, se eu transformo totalmente tecnológica, será que meu cliente querer, ou meu cliente, ele vai enxergar isso como sendo um benefício ou um malefício? Porque a sociedade também vai começar a sociedade, quando começar a... Para que tanta tecnologia? Será que eu preciso acelerar tanto essa tecnologia? Será que eu não preciso das pessoas? Não são inúteis? Então, a sociedade que pensa vai refletir sobre esses casos. Então, o que eu coloco, 100% tecnologia. Nossa, que bom, não sei o quê. Mas será que é importante isso para mim? O quanto isso é importante? Quanto isso transformou em riqueza para mim ou para a minha sociedade? Então, essa é uma discussão. Essa pandemia está fazendo as empresas e os países, principalmente, a repensarem novamente o valor das pessoas, o valor dos negócios como um todo. Esse é um ponto. O segundo ponto é o seguinte: os líderes, Marcelo, combinado com isso, os líderes vão ter que ter essa percepção dos dois lados. Ou seja, eu vou acelerar toda a minha tecnologia, por exemplo, isso eu posso dizer, por exemplo, o caso da Amazon. A Amazon, por exemplo, há pouco tempo, ela tornou-se uma empresa que poderia 100% da sua operação ser tecnológica, ou seja, sem pessoas. E por pressão de mercado, e por pressão política, e por N coisas, ela decidiu manter parte dos seus funcionários, mesmo fazendo trabalhos que poderiam ser feitos por robôs, mantendo, porque ele percebeu o seguinte: toda aquela tecnologia não é benéfica. Então, o tomador da decisão, o diretor, o CFO, o CEO local da Amazon, por exemplo, decidiram falar assim: não, vamos automatizar o que é possível, mas não vamos tirar 100%, não vamos virar uma empresa 100% automatizada. Então, essa combinação, o líder não pode ser cego em pensar só em tecnologia ou pensar só em pessoas. Ele tem que pensar no dinheiro, no negócio. Mas ele tem que pensar que é uma combinação, uma mistura. E o líder, ele tem que olhar para o seu time. É o seguinte: eu preciso de uma mistura de pessoas de diversas idades, diversos comportamentos, diversas etnias, o mundo cobra, diversas formas. Então ele tem que ter essa mistura, tem que ter tecnologia associada, e essa mistura podemos ter em mente somente inovação, tecnologia, inovar, acelerar. Isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem. Nós vamos para um caminho ruim. Então, os líderes, os novos líderes, as novas escolas de líderes, o líder tem que pensar na tecnologia, nas pessoas, e o que é aquilo que eu devo fazer naquela minha sociedade. O que eu estou fazendo em favor da minha sociedade como um todo. Né? Maravilha. Pessoal, a gente está chegando no final dessa live. Eu não quero que a live caia sem você nos acompanhar toda quarta-feira, às 18h59, nesse canal, marcelosimonato.oficial, falando com um dos coautores do livro Liderando Juntos. Hoje nós tivemos o capítulo 3, escrito por Augusto César Freire. Augusto, deixa os seus contatos aqui, suas últimas recomendações, porque a live vai acabar e o Instagram vai nos derrubar. Vejo vocês na próxima semana. Esse vídeo vai ficar no meu Stories, no Stories do Augusto, e depois no IGBT também aqui nosso do Instagram, tá bom, gente? Vamos lá. Meu nome é Augusto, você pode me achar no meu e-mail, é o afreiresilva@terra.com.br. No Instagram é afreires2504, né? Você pode me procurar também. Meu nome é um nome único, né? Augusto César Freire Silva. Eu tenho aí tanto LinkedIn como Facebook, estou à disposição. Todos aqueles que assistiram, eu agradeço a participação.